Boa noite a todos. Mais uma vez, iniciamos uma semana dos nossos estudos do Livro dos Espíritos, estudos rápidos, terças, quartas e quintas, das 7 às 7h30. Nós estamos já na segunda parte do Livro dos Espíritos, iniciamos o capítulo 3 desta segunda parte, a semana passada, e hoje vamos dar seguimento, então, aos nossos estudos, a partir da questão 153. Nessa questão, Kardec pergunta: em que sentido se deve entender a vida eterna? E a resposta dos espíritos: a vida do espírito é que é eterna. A do corpo é transitória e passageira. Quando o corpo morre, a alma retoma a vida eterna. Então, mais uma resposta que os espíritos afirmam que a vida verdadeira, a vida, digamos assim, definitiva do espírito é a vida espiritual. É o estágio em que ele iniciou a sua experimentação como princípio inteligente, e é onde ele vai prosseguir pela eternidade as suas experimentações, sendo que os nossos estágios no plano físico são estágios temporários. Eu costumo dizer, quando alguém fala assim, mas qual que é esse entendimento de nós termos várias vidas? Eu, particularmente, gosto de dizer o seguinte: vida, nós temos uma só. A partir do momento em que somos criados princípio inteligente, nós não teremos fim. Nós temos uma vida, e esta vida que temos é eterna. E nós possuímos incontáveis existências, estágios, experiências reencarnatórias e experiências no mundo dos espíritos. Então, vida, efetivamente, temos uma, porque o espírito não morre, mas os corpos físicos que nós utilizamos nas nossas experiências é que são vários. Na linha A dessa questão 153, Kardec ainda pergunta: não seria mais exato chamar vida eterna a dos espíritos puros, dos que, tendo atingido a perfeição, não estão sujeitos a sofrer mais prova alguma? Ou seja, Kardec está dizendo assim, será que não seria melhor dizer que vida eterna será só a dos espíritos que já não estão mais sujeitos à roda das reencarnações, ou seja, aos espíritos puros? Então, aqueles espíritos que já experienciaram e já desligaram-se da matéria. Então, não precisam mais se sujeitar às reencarnações, com as suas provas e as suas expiações. Então, este sim, nós poderíamos dizer que tem a vida eterna. E os espíritos, então, respondem: essa é antes a felicidade eterna, mas isto constitui uma questão de palavras. Chamai as coisas como quiserdes, contanto que vos entendais. Então, mais uma questão em que os espíritos, não é que eles chamam a atenção de Kardec, mas que eles afirmam que eles, a linguagem deles, que é a do pensamento, ela é uma. Agora, aquilo que eles nos transmitem, que para ser entendido entre nós precisa da linguagem, então é preciso que nós entremos, né, num consenso, e que nós nos façamos entender por essa linguagem falada e escrita que nós ainda precisamos. Né? Não é essa a primeira vez que os espíritos nos dizem, inclusive da dificuldade que muitas vezes eles têm de nos trazer informações, conceitos, esclarecimentos, tendo que observar que a nossa linguagem pode transmitir. Então, eles têm muita informação para dizer. Invariavelmente, a nossa linguagem, que eles dizem ainda primitiva, acaba restringindo a informação que eles nos dão. Então, eles dizem, vocês se entendam acerca das palavras que vocês vão usar.
Então, felicidade eterna, sim, é do espírito puro, mas vida eterna nós já a possuímos. Como espíritos, nós já possuímos a vida eterna. E aí nós iniciamos, então, um novo subtítulo dentro deste capítulo 3, que é separação da alma e do corpo. Na questão 154, Kardec pergunta: é dolorosa a separação da alma e do corpo? Entre outras palavras, dói para o espírito quando ele se desliga do corpo físico? Então, quando o corpo morre, quando passa, quando não há mais possibilidade de continuação da vida física no veículo físico, dói esse desligamento? E os espíritos respondem: não. O corpo quase sempre sofre mais durante a vida do que no momento da morte. A alma nenhuma parte toma nisso. Os sofrimentos que algumas vezes se experimentam no instante da morte são um gozo para o espírito que vê chegar o termo do seu exílio. É importante que a gente entenda essa palavra, são um gozo para o espírito. Eu acho que eu prefiro imaginar são um alívio para o espírito, porque ele sabe que aqueles momentos de angústia, ou de mal-estar, ou de indecisão, ou de perturbação, passados estes instantes, irá vir a sensação de maior liberdade, irá vir, digamos assim, o alívio, né, para o que até então ele está sentindo nestes momentos finais. Mas Kardec ainda faz um pequeno comentário nessa questão. Na morte natural, a que sobrevém pelo esgotamento dos órgãos, em consequência da idade, ou por alguma doença, o homem deixa a vida sem o perceber. É uma lâmpada que se apaga por falta de óleo. Então, por que Kardec fez questão de trazer esta ressalva nessa questão? Porque quando se fala que o espírito não sofre no momento deste desligamento, nós estamos, é claro, apresentando um resultado geral, dessa morte natural, digamos assim. Então, com a maior parte das pessoas, aquelas que se desligam naturalmente do corpo físico, não há maior sofrimento nesse desligamento. Mas quando ele nos traz essa informação em relação à morte natural, nós precisamos avançar um pouco os nossos pensamentos e questionarmos intimamente aos espíritos também, se em todos os desligamentos essa calma e essa não dor acontece. Então, vendo, estudando, ouvindo o relato dos espíritos, tanto nas reuniões mediúnicas, quanto através dos livros, das comunicações escritas que eles prestam, isso, desde o início do espiritismo, nós podemos perceber que nem todas as desencarnações são assim tranquilas. Basicamente, nós vamos perceber que, por exemplo, nas desencarnações pelo suicídio, há um sofrimento mais prolongado do espírito, sim. Mesmo porque há um sofrimento moral muito intenso, em geral, antes do ato perpetrado. Então, em geral, o suicida, ele sofre muito, moralmente falando, até que ele execute o ato que põe fim à vida do seu corpo físico. E, em geral, para que essa morte aconteça, ele usa de meios drásticos, não raro violentos, para cessar a vida no seu corpo físico. Então, há suicidas que se atiram na frente de trens, que se atiram de grandes alturas, que dão um tiro nas suas cabeças ou no coração, que tomam veneno. Então, são mortes drásticas que danificam sobremaneira o próprio veículo físico. E a gente sabe, pelo que os espíritos nos esclarecem, e pelo próprio relato destes espíritos, que eles sofrem sim, por conta dessas escolhas que eles fazem, né? Grande parte deles vão ainda permanecer no plano espiritual, sentindo as consequências da sua escolha fatídica no corpo espiritual.
Então, são espíritos que muitas vezes se comunicam conosco nas mediúnicas, ainda sentindo as dores provocadas pelo envenenamento, ainda sentindo as dores provocadas por atirarem-se de grandes alturas, sentindo efetivamente as dores provocadas pelo tiro, ou por qualquer outra forma que eles tenham escolhido para que haja o cessar da vida física. Mas nós sabemos também que estes espíritos são socorridos. E que uma vez socorridos, eles iniciam um lento programa, um lento estágio de refazimento. Então há socorro sim. Mas nós não poderíamos nos colocar e não dizer desta realidade espiritual, até mesmo para que as pessoas, em ouvindo as nossas lições e que porventura venham a pensar em algum momento em suicidar-se, elas não parem para pensar na consequência das suas escolhas. Então, a morte natural, pela idade ou pela falência dos órgãos por conta de uma doença, essa morte em geral não apresenta maior sofrimento ao espírito. Mas as mortes provocadas pelo espírito, as mortes violentas provocadas pelo espírito, elas sim, efetivamente fazem sofrer o espírito. Por um tempo, não há uma matemática, mas por um tempo, que não é nem muito curto e nem é eterno. Um tempo significativo, principalmente para que ele repense a sua escolha. Tá? Vamos continuar, então. Na questão 155, Kardec pergunta: como se opera a separação da alma e do corpo? Então, nós já falamos inicialmente em algumas questões anteriores, e eu citei para vocês, aqueles que tiverem interesse, que leiam o livro Missionários da Luz, de André Luiz, porque nesse livro especificamente André Luiz descreve a reencarnação. Então nós já falamos um pouquinho sobre essa ligação do espírito reencarnante com aquele corpo físico que inicia a sua geração no útero materno. Nós falamos, por exemplo, que o perispírito do espírito que está retornando à vida física vai se ligar àquele pequeno embrião, vai desenvolver-se com ele, aprofundando os seus laços, aprofundando as suas raízes, né, até que nós tenhamos moléculas do corpo físico ligadas a moléculas do corpo perispiritual, ou seja, uma profunda ligação entre espírito e corpo físico. Mas agora a pergunta de Kardec é o inverso. Como acontece esse desligamento entre o corpo físico e o espírito? E aí ele responde: rotos os laços que a retinham, ela se desprende. Vamos voltar lá atrás, quando a gente começou a ver as questões que falam do perispírito, né? Nós falamos, por exemplo, lá nas questões iniciais da primeira parte, que o perispírito serve de laço entre o corpo físico e o espírito, ou seja, há uma liga. O espírito ele não pode agir diretamente sobre a matéria, uma vez que o espírito, a essência, não tem forma, né? Ele é uma centelha divina, figura que os espíritos se utilizam para que nós possamos compreender o sentido. Mas, então, justamente por isso, nós temos o corpo perispiritual que nos serve e do qual nós dispomos, não somente no plano físico, mas ainda durante longuíssimo trajeto da nossa evolução. Então, este perispírito funciona como esse laço, juntamente com o fluido vital, né, esse fluido energético, que possibilita, junto com o duplo etérico, que possibilita essa ligação, quase uma cola, entre o espírito que somos e o corpo físico do qual nos utilizamos. Então, ele diz que roto estes laços, ou seja, essas que nós podemos dizer infinitas, que nós não podemos contar, essas infinitas ligações moleculares entre o nosso perispírito e o corpo físico, quando rotos isso, quer dizer,
quando desligando-se naturalmente, a alma ou espírito se desprende do corpo físico. É por isso que anteriormente eu já comentei com vocês que morte e desencarnação são fenômenos distintos, né? Então, a morte é quando o corpo físico deixa de funcionar. O coração não bate mais, ou não há mais função elétrica no cérebro, ou outros órgãos vitais nossos já não funcionam mais, né? Há uma pane geral no nosso corpo físico, e não há meios mesmo. Mesmo se tentar procedimentos de reanimação, aparelhos, né, hospitalares, não tem como prosseguir. Então, nesse momento, a morte se dá. Mas desencarnação é essa separação do espírito do corpo físico. Essa separação, nós já afirmamos isso. Ela pode durar breves instantes, alguns minutos, algumas horas, alguns dias, algumas semanas, alguns meses. Depende do apego do espírito ao plano físico, ao seu corpo físico em especial. Depende do modo pelo qual o seu corpo físico veio a falecer, ou seja, um suicida leva mais tempo. Porque no suicida, apesar dos laços vitais sejam cortados de modo abrupto e não raro violento, o corpo físico ainda possui muito fluido vital, via de regra. Então, o duplo etérico ainda tem muita força, ainda permite essa ligação. E então, o espírito acaba passando mais tempo para que esse desprendimento ocorra. Não raro é necessário a intervenção de equipes socorristas, e a nível de compaixão para o próprio espírito desencarnante, estas equipes não podem efetuar imediatamente o seu desligamento. Nós não podemos entrar muito em detalhes, senão a gente ficaria uma aula inteira falando sobre desencarnação. Mas o fato é que o espírito dos suicidas, eles costumam permanecer mais tempo ligados ao seu corpo físico, mesmo após a morte deste. Nós vamos falar assim, nossa, mas é um sofrimento muito grande. É um sofrimento, mas ao qual ele faz jus. Ele buscou. E para todas as nossas ações, existem consequências. E tudo, para tudo, melhor dizendo, há a necessidade de um aprendizado. E os espíritos têm que ser obedientes às leis divinas. Nós não saímos como espíritos impedindo a execução das leis divinas. Também os espíritos desencarnados são obedientes às elas. Eles auxiliam sim os espíritos suicidas, quando este auxílio pode acontecer na hora exata em que ele pode se dar. Também eles observam e cuidam destes espíritos. Às vezes, mesmo sem eles se aperceberem disso. Então, se houver dúvida em relação a isso, existem muitas obras que tratam sobre a desencarnação de espíritos suicidas. Uma obra que talvez seja tradicional nesse meio, que é Memórias de um Suicida, da Ivone Pereira. O próprio Nosso Lar, ao descrever o desencarne de André Luiz, o tempo que ele passa no umbral, ele vai falar do suicida inconsciente, né? Então, nós vamos ter muita literatura. E nós precisamos, então, nesse momento, compreender que o socorro é viável quando o espírito se faz merecedor. E quando o espírito, digamos assim, sintoniza com as forças socorristas. Até que isso se dê, o tempo há de ser observado. Mas vamos continuar. Na linha A dessa mesma questão 155, Kardec pergunta: a separação se dá instantaneamente por brusca transição? Haverá alguma linha de demarcação nitidamente traçada entre a vida e a morte? E eles respondem: não. A alma se desprende gradualmente. Não se escapa como um pássaro cativo a que se restitua subitamente a liberdade. Aqueles dois estados se tocam e se confundem,
de sorte que o espírito se solta pouco a pouco dos laços que o prendiam. Estes laços se desatam, não quebram. Mais uma vez, os espíritos responsáveis pela codificação estão trazendo, através de Kardec, a informação da regra geral na desencarnação. Então, essa regra, de pouco a pouco, gradual, ela se aplica especificamente, ou digamos assim, mais acentuadamente nas mortes naturais, as quais os espíritos estão mencionando nestas questões. Nós podemos afirmar novamente que isso também se dá nas mortes violentas e dos suicidas, mas leva mais tempo, que é o que a gente tem dito até agora. Então, o que às vezes, numa morte natural, leva alguns minutos, num suicida pode levar 1 mês, 2 meses, até mais. E aí vem um comentário de Kardec. Durante a vida, o espírito se acha preso ao corpo pelo seu envoltório semimaterial perispírito. É aquilo que nós comentamos na questão passada, que o perispírito é o laço que une o espírito ao corpo físico. A morte é a destruição do corpo somente, não a desse outro invólucro, que do corpo se separa quando cessa neste a vida orgânica. Então, a morte física aconteceu, o perispírito permanece vestindo o espírito. Então, o perispírito também se desliga do corpo físico. Então, a única coisa que morre é o corpo físico. E aí, para a gente avançar um pouco, né, mas não falando muito especificamente, porque senão a gente foge muito do nosso estudo, o duplo etérico, ele também se desfaz. Então, na morte do corpo físico, nós vamos ter o cessar da vida do corpo físico e a sua decomposição no tempo natural, né? E nós vamos ter a decomposição também do duplo etérico, que é essa energia do fluido vital que está muito ligada ao corpo físico, essa liga junto com o perispírito e o corpo físico, mas o duplo etérico também cessa de existir. E o perispírito permanece vestindo o espírito que acabou de... o corpo físico morreu, então o espírito que acabou de desencarnar. Então, o perispírito se desliga também do corpo físico. A observação demonstra que no instante da morte, o desprendimento do perispírito não se completa subitamente, que ao contrário se opera gradualmente com uma lentidão muito variável conforme os indivíduos. É aquilo que eu acabei de falar para vocês de diferença entre morte e desencarnação. Continua Kardec ainda explicando nessa questão. Em uns é bastante rápido, podendo dizer-se que o momento da morte é o da libertação, com apenas algumas horas de diferença. Em outros, naqueles sobretudo cuja vida foi toda material e sensual, o desprendimento é muito menos rápido, durante algumas vezes dias, semanas e até meses, o que não implica existir no corpo a menor vitalidade, nem a possibilidade de volver à vida, mas uma simples afinidade com o espírito, afinidade que guarda sempre proporção com a preponderância que durante a vida o espírito deu à matéria. Mais uma vez, nessa questão, nós também podemos nos lembrar da lição do Cristo, né, que vai dizer que aonde estiver a nossa vontade, o nosso pensamento, ali também estará o nosso coração. Então, no espírito, muito apegado à matéria, muito apegado ao corpo físico, seu espírito vai estar ali, jungido ao corpo físico. Aí vocês podem falar assim, e acontece dele ver a desencarnação, a decomposição do corpo físico? Muitas vezes sim, principalmente no caso dos suicidas. Então, são motivos, são épocas, são às vezes um período de muito sofrimento para o espírito. Mas eu volto a frisar, este sofrimento, essa angústia do espírito que morre violentamente pelo caminho do suicídio é temporário. Ele vai ser socorrido. Isso vai cessar. Mas é aprendizado ao qual ele mesmo fez jus, por conta das suas escolhas. Então é por isso que nós alertamos muito, nós espíritas. Todos aqueles que, hora ou outra, pensam sobre o suicídio. Ele nunca vai ser solução.
suicídio nunca vai trazer libertação imediata no espírito. Aqueles que intentam, através do suicídio, encontrarem-se com os que amam e que já partiram, saibam antecipadamente que vão levar mais tempo ainda para encontrá-los. Tamanha a perturbação que acomete o espírito que desencarna através do suicídio. Mas todos serão socorridos. Todos serão amparados. Todos iniciarão processos de recomposição, buscando novamente o equilíbrio dos seus espíritos, porque o corpo físico já deixou de existir. Vai aí, então, um alerta. Mas Kardec ainda continua comentando. É com efeito racional conceber-se que quanto mais o espírito se haja identificado com a matéria, tanto mais penoso lhe seja separar-se dela. Ao passo que a atividade intelectual e moral, a elevação dos pensamentos, operam um começo de desprendimento, mesmo durante a vida do corpo, de modo que, chegando à morte, ele é quase instantâneo. Então, olha aí, agora eu coloquei para vocês, né, chamando a atenção nesse texto de Kardec, que eu estou lendo, né, a morte é a destruição do corpo e não do perispírito. No instante da morte, o desprendimento do perispírito não se completa subitamente, mas sim gradualmente, em lentidão variável entre os indivíduos. O desprendimento do perispírito na morte é o que chamamos de desencarnação e pode levar alguns instantes, algumas horas, alguns dias e até meses, dependendo do apego do espírito à matéria. Quanto mais identificado o espírito esteja com a matéria e com o corpo físico, tanto mais penoso lhe será separar-se dele. Ao passo que a elevação dos pensamentos e da moral produz ao espírito uma desencarnação quase que instantânea. Então, são estes os comentários de Kardec a essa questão 155, que vocês podem reler no Livro dos Espíritos. Já na questão 156, Kardec pergunta: a separação definitiva da alma e do corpo pode ocorrer antes da cessação completa da vida orgânica? Quer dizer, acontece de o espírito já estar praticamente desprendido antes mesmo do corpo físico deixar de funcionar? Então é isso que Kardec quer saber. Porque a gente sabe que, cessada a vida física, o espírito começa o seu movimento de desprendimento. Então Kardec quer saber se esse desprendimento pode acontecer antes de acabar a vida física. E a resposta dos espíritos é muito interessante. Na agonia, a alma algumas vezes já tem deixado o corpo. Nada mais há que a vida orgânica, principalmente em espíritos que tenham merecimento para este socorro, para amenizar a sua dor. O homem já não tem consciência de si mesmo. Entretanto, ainda lhe resta um sopro de vida orgânica. O corpo é a máquina que o coração põe em movimento. Existe enquanto o coração faz circular nas veias o sangue, para o que não necessita da alma. Então, nós vamos ver aí casos, por exemplo, né, de pessoas que estão há longo período em coma, né, ou que já estão num estágio muito crítico, em que a própria medicina humana, ela reconhece que não há possibilidade nenhuma de se retomar a vida física. Então, alguns espíritos já podem estar afastados do corpo físico. Em geral, estão adormecidos, recolhidos por espíritos benfeitores, muitas vezes pelos familiares que já partiram antes, né? Então, estes espíritos já se encontram relativamente afastados do corpo físico, que em questão de algumas horas ou alguns dias vai deixar de funcionar plenamente, né? Então, não é necessário
que o corpo físico, que o corpo espiritual, que o espírito permaneça o tempo inteiro naquele corpo em agonia, né? Antecipando a morte física que virá. Muitas vezes esse espírito já é recolhido pela espiritualidade benfeitora, e quando se dá a morte definitiva do corpo físico, as últimas ligações perispirituais são desfeitas, são desligadas, né? Muitas vezes, quando a gente fala, por exemplo, do desdobramento durante o sono físico, nós podemos entender melhor esse fenômeno que agora nós estamos vendo nessa questão. O que acontece muitas vezes quando nós dormimos? O nosso corpo físico permanece adormecido, mas o nosso espírito, muitas vezes, se desdobra e pode ser levado a grandes distâncias. E muitas vezes, apesar de nós não termos essa lucidez absoluta, nós somos levados a trabalhar, a estudar e a conviver no plano espiritual com outros espíritos desencarnados ou com outros espíritos que também, como nós, permanecem encarnados em desdobramento durante o sono físico. Então, é muito comum nas descrições dos espíritos, isso a gente encontra muita coisa na literatura espírita, né? Contando que estes espíritos que estão encarnados, mas que estão em desdobramento, eles possuem um filamento que se chama de fio de prata. É bastante visível aos espíritos e aos médiuns. Ou seja, apesar do seu espírito, do seu perispírito, encontrar-se à distância do corpo físico que permanece dormindo, há uma ligação entre eles. Isso é visível para os médiuns e para os espíritos, né? Então, este fio, chamado de fio prateado, não é uma única ligação. Na verdade, ele é visível porque ele contém ali milhares de ligações entre o perispírito e o corpo físico, no entanto, acondicionados neste fio mais grosso. E, em geral, esse fio de prata, ele é relatado, né, como sendo um fio que liga a nossa base, né, do crânio ao corpo físico, né? Então, o espírito tem este fio, se nós pudéssemos ver, nós veríamos, então, esse fio grosso, prateado, ligando a base, né, do cérebro do espírito à base do cérebro material do corpo que está ali adormecido. Então, nós podemos entender por que é possível, então, nessa fase agônica do corpo físico, que vai deixar de funcionar, ou seja, antes da morte, que é possível, então, compreender melhor por que muitas vezes o espírito não precisa necessariamente estar ali, ainda participando daquela agonia. Muitas vezes ele já foi levado pelos socorristas, pelos benfeitores amigos. Bom, e aqui a gente encerra, então, a nossa aula de hoje. Nossa meia hora acabou. Amanhã a gente retoma, dando continuidade, né, a partir da questão 157, dessa segunda parte do Livro dos Espíritos. Eu agradeço a presença da Alessandra, da André, da Suzeli, da Denise. Um grande abraço em todos vocês e até amanhã.